Em horas e horas, hoje é a live número 2, hein? Aqui da turma 3 da Semana MAP. Semana MAP, que essa turma é uma turma muito diferente, porque a terceira turma, a primeira turma foi de um jeito, a segunda tivemos elementos da primeira, só que com algo a mais, e a terceira é a que mais está tendo novidade em relação às duas primeiras. Por quê? Porque ao longo das semanas, ao longo dos meses, tem muita coisa nova acontecendo. Ontem a gente estava comentando, não me lembro com quem aqui do grupo, que hoje algo para virar tendência leva poucas horas, né, para virar tendência. Um tempo atrás levaria alguns meses ou alguns anos para se tornar tendência. Hoje, devido à velocidade da informação, em poucas horas alguma novidade vira a nova hype, o negócio mais atual da história, uma nova tendência. Então, a gente sempre tem novidade para trazer aqui e não está sendo diferente. Aqui na turma 3 é a turma que mais tem novas informações em relação às outras turmas. Não sei se vai ter ainda uma próxima turma, 4, 5, não sei ainda se isso vai acontecer, mas eu percebo que as novidades não param, não é mesmo? Mas, ó, já falando um pouco sobre aquilo que a gente passou hoje no grupo, que é algo que, no fundo do meu coração, se você não absorver nada, mas absorver os 6 níveis neurológicos, tudo na sua vida e no seu trabalho vai mudar. Simplesmente tudo. Por quê? Porque aquilo ali é uma regra, como chama-se, 6 níveis neurológicos, é uma regra que todo ser humano, se seguir aquilo ali, prospera de uma forma assustadora. Então, só para relembrar, a história do ambiente mandar no comportamento, o comportamento mandar na capacidade, a capacidade mandar nas crenças e valores, as crenças e valores mandar na sua identidade, a sua identidade determinar a sua espiritualidade, faz um sentido absoluto. E a gente volta essa fita e entende que ou você muda de ambiente ou você muda o ambiente onde você está. Quando você trabalha dessa maneira, fica muito mais leve seguir todo o passo a passo da sua esteira de vendas. Fica mais leve você seguir tudo aquilo que precisa ser feito hoje, no que diz respeito à criação de conteúdo. Eu tenho um cliente que ele tem uma oficina mecânica de motor pesado. Então, o forte dele é tratores, ônibus, micro-ônibus, caminhões. Então, ele não é um cara digital. Ele não é um cara online. Ele, a esposa, ele não. São pessoas mais rústicas, que conversam com o homem do campo, que conversam com o caminhoneiro. Então, um motorista de ônibus. Então, é um pessoal. Quando você fala assim, criação de conteúdo, eles falam: você tá doido, você tá maluco. E aí, recentemente, eles foram numa feira, uma feira gigante da área de mecânica pesada em São Paulo. Quando eles chegaram lá, eu mandei uma mensagem para a esposa do casal, no caso, que é a Viviane. Eu falei: Viviane, hora que você puder, eu preciso de um áudio seu, ou por escrito, alguma coisa, que você dê um depoimento em relação ao meu trabalho para eu poder utilizar como prova social. E eu sei que era toda tímida, retraída, eu nem toquei no assunto de sem vídeo, ó, um depoimento. Deu meia hora no máximo, me chega um vídeo da Viviane falando no celular, na câmera, um vídeo incrível, fantástico. Ela falou assim: meu, gravei na primeira. Por que que a Viviane gravou o vídeo ali, na hora, ali, ó, para todo mundo, no meio de uma feira, de primeira? E não escreveu nada, não gravou nada, não esperou chegar em outro programa para fazer isso. Porque ela estava num ambiente que permitia este comportamento. Olha o exemplo que eu estou dando. Então, se você hoje tem dificuldade com a criação de conteúdo, se você hoje tem dificuldade com o que vão pensar de você se você colocar a cara na internet, se você tem hoje dificuldade de fazer uma live, tem hoje dificuldade de fazer vários stories, se você tem hoje dificuldade em influenciar pessoas com aquilo que você pensa, mude de ambiente. Tudo que está faltando é você ir para um outro ambiente, onde seja normal fazer isso. E onde eu quero chegar com isso? O ambiente sempre vence. É o que a gente escreveu hoje no grupo. Então, a base de tudo é o ambiente. Já, Fertão, eu preciso melhorar minhas vendas. A primeira coisa que você tem que melhorar é seu ambiente. Já, Fertão, eu preciso melhorar meu peso. A primeira coisa que você tem que melhorar é seu ambiente. Já, Fertão, eu preciso melhorar a minha espiritualidade. A primeira coisa que você tem que melhorar é seu ambiente. Já, Fertão, eu preciso melhorar a minha vida familiar, meu casamento, minha vida financeira.
A primeira coisa que você tem que melhorar é o seu ambiente. A maioria das empresas que me contratam para dar treinamento, para melhorar vendas, não tem problema de vendas, tem problema de ambiente. A maioria, 80%. 80%. Não tenha dúvida disso. Isso é muito sério, é muito pesado, meus amigos. Então, a gente não pode negligenciar essa informação. Na dúvida, ou você muda o ambiente, ou você muda de ambiente. Independente daquilo que você faça, o ambiente sempre vai vencer. Agora, existem dois pilares que conduzem a nossa alta performance no dia, que é o que eu vou falar sobre eles agora. Esses dois pilares, eles conduzem uma altíssima performance. Quando a gente mecaniza esses dois pilares, fica tudo mais fácil. A gente se conecta com novas pessoas, a gente se conecta com a frequência de pessoas que querem a nossa solução. A gente começa a enxergar criatividade onde antes existia preocupação. E lembre-se, quando você tem preocupação, especialmente financeira, você não resolve com dinheiro. O problema financeiro não é resolvido com dinheiro, o problema financeiro é resolvido com criatividade e ação. Não adianta, se o problema financeiro fosse resolvido com dinheiro, todo mundo que ganha um prêmio na loteria, um prêmio grande de dinheiro, alguma coisa assim, permaneceria rico. E a gente sabe que mais de 90% das pessoas que ganham uma bolada, pouco mais de um ano depois, estão iguais estavam antes de ganhar ou piores. Por quê? Entra o que a gente falou ontem, automerecimento, tudo mais, ambiente, tudo isso, porém, não teve a criatividade e a ação para se transformar em alguém milionário. Apenas ganhou 1 milhão. E uma coisa é você ganhar 1 milhão, outra coisa é você se tornar um milionário. Quem ganha 1 milhão, mas não se torna um milionário, vai perder esse 1 milhão para quem é milionário. Tá tudo certo. Cabeça de milionário, atitude de milionário, programação mental de milionário, esse tipo de coisa. Então, esses dois pilares que conduzem a altíssima performance profissional são entusiasmo e métricas. Por que entusiasmo e métricas? O seu entusiasmo é algo comportamental. Acompanhar suas métricas é algo operacional. E a gente tem que ter essas duas coisas. Tem que ter um comportamento condizente com onde a gente quer chegar naquele dia e tem que ter um operacional condizente com onde a gente quer chegar naquele dia. Então não adianta eu estar animado, não adianta eu estar entusiasmado e não falar com ninguém. Não adianta eu estar animado, não adianta eu estar entusiasmado e não oferecer para ninguém minha solução. E não adianta eu oferecer para muitas pessoas com pessimismo. Não adianta oferecer para muitas pessoas desanimado, com medo do futuro, entrando na pilha de que nada tá bom. Não adianta, eu vou perder esse jogo. É normal. Então eu preciso calibrar sempre esses dois pilares todo santo dia. E o manifesto da multiplicação, se bem aplicado 3 vezes ao dia, transforma de maneira muito prática o teu entusiasmo, o seu estado de espírito, a tua frequência. A frequência que você opera a maior parte do dia. Então, olha que coisa interessante, meus amigos. Eu falei, o seu entusiasmo cuida do seu comportamento. O que é entusiasmo, para quem não sabe? Ele vem no latim, em Deus. Em Deus significa Deus dentro. Quando eu tenho entusiasmo, eu estou expondo o Deus que existe dentro de mim. Então, entusiasmo trabalha meu comportamento. E ele é 100% mental. Ele não precisa ser escandaloso. Às vezes a pessoa fala assim, tá entusiasmado porque tá falando alto. Não. E a pessoa que não sabe falar, que é deficiente auditivo, não vai estar entusiasmado nunca? Lógico que não. Então, o entusiasmo está na tua cabeça. Onde você constrói entusiasmo? Número 1, com gratidão. Por que com gratidão, número 1? Porque não existe alguém grato desanimado. Número 2, com atividade física. Ninguém consegue fazer uma atividade física desanimado. Você pode começar desanimado, mas 5 minutos depois você quer ganhar o mundo. E isso externaliza o entusiasmo que nasceu junto com você. Todos nós nascemos entusiasmados. Existe um modo chamado modo bebê. No meu livro Nasci Pronto, Reencontre o Padrão de Excelência que nasceu com você, eu falo exatamente sobre isso. Como você reencontrar e ativar o modo bebê dentro de você. Porque todo bebê é entusiasmado. Todo bebê não está nem aí com o que vão pensar dele. Todo bebê faz o que quer, acorda a hora que quer, fala a hora que quer, chora a hora que quer, faz o que quer.
Não muda a sua personalidade para agradar ninguém. Todo mundo em volta de um bebê muda a sua personalidade, muda seus horários, muda seus gastos para agradar ao bebê. E o bebê não muda nada para agradar ninguém. Todo mundo aqui foi bebê. Só que chega uma determinada idade, na primeiríssima infância, que a gente é bombardeado por nãos, por bloqueios, por para, você não pode, você não é capaz, você vai cair, você vai se machucar, não faz isso, fica quieto, não pergunta aí, não fala desse jeito. A gente cresce com isso como verdade. E isso mina o entusiasmo dentro da gente. Então é muito importante a gente levar isso para nosso dia a dia. E é muito difícil na vida adulta a gente se reconectar com o entusiasmo diário. Duas formas que eu sei e funcionam, porque funcionam comigo, porque eu não sou santo, não é todo dia que eu uau, vou para, entendeu? Eu tenho que mecanizar isso também, só que quando eu mecanizo isso, eu tenho um fator extra que me ajuda, são agradecer o tempo inteiro e atividade física. Atividade física é algo que, até pelos hormônios que liberam na gente, fazem com que a gente se sinta muito mais capaz. Fazem com que a gente se sinta com vontade de conquistar o planeta. Fazem com que a gente se sinta totalmente entusiasmado. Então, não importa a atividade física. O que importa é se movimentar. Eu li um estudo ontem, inclusive, chocante, dizendo que se as pessoas praticassem 10 minutos de atividade física por dia, se evitariam, em média, 110 mil mortes por ano no Brasil. 10 minutos. 10 minutos. Você passa mais tempo do que isso, às vezes, tomando banho. E você poderia estar usando 10 minutos para fazer alguma coisa que prolongaria a sua vida útil, funcionando bem. Mas voltando ao entusiasmo. Como é que é o mecanismo do entusiasmo? Existe um módulo, um treinamento meu chamado Intensivão Mais Clientes 2.0, chamado Mentalidade Vendedora. Eu vou dar isso como bônus para todo mundo assim que eu terminar aqui. Vou jogar ali a, a gravação no grupo e vou soltar. Eu decidi agora que eu vou soltar isso como bônus, porque a mentalidade vendedora faz você ter um determinado comportamento antes mesmo de abrir os olhos quando você acorda. Vou provar isso para vocês com o módulo que eu vou dar de presente para vocês ali no grupo. As pessoas pagam por isso, mas eu faço questão de dar isso de presente para vocês. Então, o entusiasmo vai mexer no nosso comportamento. As métricas vão mexer no nosso operacional. O que são as métricas? Quando você trabalha com métrica, normalmente quem manda no jogo é você, mais do que o acaso. Então, quando você trabalha com métricas, você trabalha com perspectiva. Trabalhar com perspectiva é muito mais inteligente do que trabalhar com a expectativa. Qual a diferença entre perspectiva e expectativa? Com a expectativa, a gente depende 100% da sorte. Por quê? A expectativa é tomara que funcione, tomara que dê certo. Cria uma expectativa que vai rolar. Cria uma expectativa que vou vender. Cria uma expectativa que vou avançar. Cria uma expectativa que vou prosperar. Quando você trabalha com perspectiva, não é mais criar uma ideia, uma sorte. Ah, vai dar certo, Deus vai me ajudar. Eu sempre ajudo. Quando você trabalha com perspectiva, é o seguinte: preciso apresentar a minha solução para tantas pessoas para que eu faça tantas vendas. Por exemplo, eu apresento para 10 vendo para uma. Apresento para 10 vendo para duas. Apresento para 10 vendo para 3. Apresento para 100 vendo para uma. Depende do ticket, depende do mercado, depende da situação, depende do network, depende de tudo isso aí. Depende da sua apresentação, depende da maneira como você conduz. Mas tudo é um percentual de alguma coisa. E isso se chama trabalhar com perspectiva. A perspectiva nos traz a questão das métricas. Ou seja, se eu apresento minha solução para 10 e vendi para 2, quer dizer que se eu quiser vender para 4, eu tenho que apresentar para 20. Se eu quiser vender para 6, eu tenho que apresentar para 30. Nesse momento, você diminui a ansiedade, o estresse, a preocupação. Por quê? Porque o teu foco não está mais no número de vendas que você vai fazer, mas sim no número de apresentações que você irá fazer. Anota isso. Você não deve esquentar a cabeça com o número de vendas necessariamente. As vendas, elas precisam acontecer, são elas que pagam nossas contas, são elas que realizam nossos sonhos, mas a venda sempre é uma proporção do quê? Do número de apresentações. Se você assistiu aquele vídeo meu que estou tendo no grupo, também como bônus, a única coisa que as pessoas compram de você, no final eu passo aquela dinâmica do baralho. É show the plan, apresentar, 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 apresentar. E o percentual das pessoas que receberem a sua mensagem vão se interessar. Dessas, alguns vão comprar. E está tudo certo.
Então, o foco, quando você fala em métricas, é esse. É se preocupar, focar, concentrar energia no número de apresentações. Note que quando você passa por um período que você tem menos matrículas, tem menos vendas, tem menos aulas experimentais, tem menos reuniões, tem menos você apresentou para menos pessoas. Você falou com menos pessoas. Olha que loucura. Quando você se concentra em apresentar, 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 se lançar, se lançar, se lançar, prospectar, 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 você vende mais. Por quê? Porque você aumenta o número de apresentações. Se aumentou o número de apresentações, você aumentou o número de vendas. Com o passar do tempo, é normal você aumentar essa proporção. Se hoje você apresenta para 10 e vende para 2, quanto mais você faz, vai chegar no ponto que você apresenta para 10, vende para 3. Apresenta para 10, vende para 4, vende para 5. Dependendo do produto, você apresenta para 10, vende para 8. E chega nesse nível. E chega nesse nível. Olha que interessante. Agora, pega a tua realidade hoje. Imagina a sua solução. Se você apresentar, começa a medir isso. Não sei se você já faz. Mas começa a medir isso. Se você apresenta para 10, para quantos você vende? Às vezes você apresenta para 10 e vende para zero. Porque você tem que apresentar para 15, para 20 para vender. Depende muito, eu repito, do seu público, do seu produto, do seu ticket, do seu plano, do seu network, principalmente. 85% do dinheiro que chega até você todos os meses tem a ver com o seu network. Não tem a ver com o tanto tempo que você trabalha, não tem a ver com formação, localização, nada, tem a ver com o seu network. Então, essa questão de se trabalhar muito, as suas métricas cuidam muito do lado operacional. E quando você vai para o operacional sem se preocupar com o resultado final, mas se preocupando com aquilo que você tem que fazer para o resultado final aumentar, que são as apresentações, o jogo é outro. Ele é bem menos estressante. Dando sequência aqui, o primeiro, que é entusiasmo, faz com que você se anime, acredite. Então, primeiro você se entusiasma, depois os resultados aparecem. Não é o contrário. Inverter essa ordem é suicídio profissional. Eu vou te falar uma coisa sobre felicidade. Felicidade é algo muito pessoal. O que me faz feliz é uma coisa, o que te faz feliz é outra, o que faz outra pessoa feliz é outra. É muito pessoal. Mas existem pesquisas, internacionais inclusive, que metrificam a felicidade. E essas pesquisas trouxeram toda essa base de felicidade lá dos nossos ancestrais. E está provado cientificamente duas coisas. Primeiro, o ser humano ele é naturalmente pessimista. Então ele tem que forçar um pensamento positivo para que ele seja otimista. E o número é 2,913. Arredondando, 3, vai, 3. Ou seja, para cada pensamento de preocupação que você tem, para cada pensamento negativo que você tem, para cada pensamento de dúvida que você tem, para cada momento de falta de fé que você tem que ter 3 momentos, 3 pensamentos de otimismo. Seja de gratidão, seja de esperança, seja de perspectiva. Porque assim você equilibra a sua conexão com a frequência das soluções, que é a frequência alta. Olha que loucura! Olha que loucura! Isso é física quântica, meus amigos. Mas existem pesquisas que comprovam duas coisas. A primeira é essa: o ser humano é naturalmente pessimista. Só que para cada pensamento pessimista, enfim, negativo, você tem que ter 3 pensamentos positivos. Porque isso te mantém conectado com a frequência das soluções que você está procurando. O que significa conectado com a frequência das soluções que você está procurando? Significa conectado com a frequência do cliente ideal, frequência do dinheiro, frequência da ideia, frequência da criatividade, frequência do salto, da prosperidade, da abundância. São frequências altas. Então, a primeira coisa que foi descoberta nessa pesquisa foi isso. O ser humano é naturalmente negativo. Um dia eu explico para vocês por quê. Segundo, primeiro você é feliz, depois as coisas acontecem. É mais ou menos o que eu falei agora. Você não pode esperar alguma coisa boa acontecer para ficar animado, para ficar entusiasmado, para ficar contente. É o contrário. Primeiro você é entusiasmado, depois as suas métricas melhoram. Ou seja, primeiro você é entusiasmado, depois as coisas acontecem. Primeiro você é feliz, depois as coisas acontecem. O que acontece com 99,9% das pessoas? Só ficam felizes quando fazem uma venda. Só ficam felizes quando fazem uma matrícula. Só ficam felizes quando é o quinto dia útil que eles recebem. Isso é suicídio profissional. Esquece, esquece. Que vida é essa? Então presta atenção. Primeiro você é feliz, primeiro você é animado, primeiro você é grato, primeiro você é entusiasmado, primeiro você
esperançoso, pelo você é crente que vai dar certo, depois as coisas acontecem. Todas as pessoas que você conhece que ganham mais que você são assim. Não existe alguém que ganha mais que você, que seja, aliás, inclusive, que tem uma situação financeira que você quer alcançar, que espera as coisas acontecerem para depois ficar animado. Primeiro é animado, depois as coisas acontecem. Olha que coisa séria, senhoras e senhores. E quando você trabalha isso, balizando bem seu entusiasmo, para depois trabalhar suas métricas, você descobriu um caminho do final do arco-íris. E para a gente partir para a parte final aqui. O entusiasmo é a raiz, ele não é o fruto. Ele é que produz o fruto. Ele vem primeiro para que os resultados venham depois. Então, ficar animado nunca é o resultado, nunca é o fruto. O fruto é aquilo que surge depois que você ficou animado, depois que você ficou entusiasmado, depois que você ficou feliz, depois que você ficou com perspectiva. Aqui, a raiz sempre é o entusiasmo. E a raiz determina os frutos. Se você já leu Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, ele fala isso desde o início. A raiz determina os frutos. A forma como você pensa, conduz, determina, prioriza, age, decide, determina os resultados. PSA é igual a R. Pensamentos te levam a ter sentimentos, te levam a ter ações que te levam a ter resultados. Pensamentos, sentimentos, ações, resultados. Pensamentos, sentimentos, ações, resultados. Se eu penso que vai dar errado, os meus sentimentos são negativos, as minhas ações são limitadas, meus resultados são pequenos. Se eu penso que vai dar certo, se eu penso que eu vou conseguir, se eu penso que eu sou feito é mais de semelhança de Deus, se eu penso que eu vou arrebentar, se eu penso que ninguém consegue me frear, se eu penso que sim, eu sou capaz, o meu sentimento é de capacidade, o meu sentimento é de coragem, o meu sentimento é de desprendimento. Aí eu faço live, aí eu falo com todo mundo, eu faço um regaço. E aí as minhas ações são condizentes a esse sentimento. E os meus resultados são melhores, são maiores, são mais próximos, eu ganho mais dinheiro. Então, se não tiver balizado essas duas coisas, esses dois pilares, o entusiasmo, a sua energia, porque tudo é energia, e as suas métricas, se um só dos dois tiver quente, está no caminho errado. Por quê? Entusiasmo sem planejamento, sem métrica, é gincana. É AUE. E AUE não paga tuas contas, AUE não realiza teus sonhos. Planejamento, perspectiva, programação de trabalho, desanimado, sem entusiasmo, com medo, ouvindo e se encantando, se convencendo das conversas derrotistas que as pessoas falam por aí, vai fazer você gastar seu tempo e seus recursos à toa. E normalmente isso acontece. Então, esses dois pilares, o entusiasmo e as métricas, eles precisam acompanhar a gente todo santo dia. Para quê? Para que a gente consiga julgar o jogo inteligente de onde a gente quer chegar. Jafferton, qual é a parte mais difícil de equalizar entusiasmo e métricas? A parte mais difícil de equalizar entusiasmo e métricas é o seu network. Porque às vezes as pessoas com as quais você mais passa tempo não são entusiasmadas. E inclusive te levam para baixo. Lembra que eu falei ontem, 33, 33, 34? Mude de ambiente ou mude o ambiente. Jafferton, eu não posso sair do meu trabalho. Não é para você sair do seu trabalho, pelo amor de Deus. Mas fica cada vez menos perto de pessoas que não colaboram com esses dois pilares da tua vida, entusiasmo e métricas. Porque seu entusiasmo e as suas métricas, até nos próximos 3 a 4 meses, ou seja, estamos em setembro, até dezembro, transformam completamente o seu jogo. Fazem uns 180 graus na tua vida, pessoal, profissional, financeira, familiar, espiritual, social, que você não tem noção. Então, lembra sempre disso. Entusiasmo mais métricas. Repito, eu vou soltar no grupo daqui a pouco, além da gravação aqui da aula, estou finalizando, um bônus especial chamado Mentalidade Vendedora. Não, na boa. Ele é parte integrante de um treinamento meu chamado Intensivão Mais Clínico 2.0, que é sensacional. Mas o nome do jogo é leva isso a sério, porque todas as vezes que você leva isso a sério, alguma coisa grande acontece. No mesmo dia. No mesmo dia. Beleza?